os candidatos estão no caminho certo? Eles estão por dentro? Esse assunto, de fato, merece destaque ou não? Eu acho que esse assunto ele não merece um grande destaque. Ele merece ter outras prioridades. Ele merece uma atenção. Ele merece uma responsabilização. Ele merece que os candidatos tenham uma postura um pouco mais consistente com relação ao que fazer em relação a isso. Propostas do tipo acabar com a patrulha escolar é utópica, é idealista, né? Não é possível acabar com a patrulha escolar. Ela é necessária. Agora, propostas no sentido de dizer assim que meio retórica, dizendo assim que com a patrulha escolar vai acontecer uma militarização da escola, isso é delírio, né? Não existe militarização da escola. O que eu acho que é necessário, como o professor Gasparim colocou, é a escola em si também tomar pé da situação. A escola em si ter o seu próprio programa no sentido de prevenção, no sentido de educar, no sentido de chamar os pais para conversar, para trabalhar um pouco os pais nesse sentido. Por exemplo, o revólver que foi encontrado aqui numa escola importante aqui de Maringá, com certeza esse revólver, esse pai estava desresponsabilizado da sua função de pai. Ele deixou a arma num lugar que esse adolescente conseguiu essa arma e levou para a escola. Isso está invariavelmente acontecendo, dos pais serem desresponsabilizados, serem displicentes, negligentes com relação ao trabalho deles com filhos, com a parte de educação deles com relação aos filhos. E no que diz respeito a drogas, no que diz respeito a canivete, a revólver, isso é mais grave ainda, se os pais não tiverem essa participação. Eu adri o seguinte, que eu acho que hoje em dia acho que é até necessário a gente pensar em uma educação de pais, em trazer os pais para a escola no sentido de proporcionar algum tipo de educação, de curso, de discussão, de mesa redonda. Enfim, os pais não podem ficar afastados do processo educativo dos filhos da escola. Para finalizar esse tema, o professor Gasparim acha que os candidatos priorizaram, não deve ser prioridade isso? Eu creio que a prioridade é a segurança e a tranquilidade para que haja a responsabilidade de professores e alunos do processo de ensino-aprendizagem. Então, é preciso que haja um controle, sim, porque a sociedade vive sob controles de todas as formas. As ruas estão sendo controladas por câmeras, os mercados, os bancos, instituições, todas têm o seu controle. A escola precisa de controle. Eu acho que a forma, talvez, tenha que ser diferenciada, mas é preciso que exista. Agora eu acho que tem uma tendência nos candidatos, de modo geral, tanto no Estado como a nível da presidência, de privilegiar o craque. É a primeira vez que o craque entrou na agenda das discussões dos candidatos. Eu não sei se esse é um problema muito sério aqui em Maringá, no que diz respeito à educação, mas que já está, que a gente observou em praticamente todos os candidatos preocupados com isso, sim. É provável que eu não conheço bem esse assunto, mas é provável que o craque esteja atingindo o trabalho dos professores nas escolas. Quer dizer, um aluno que chega tomado, demonstrando que está intoxicado, esse aluno torna-se difícil trabalhar, não só com ele, mas com os outros, dele conviver com os outros. Porque o craque tem esse poder de dispersão do sujeito. Ok. A professora Maria Aparecida estuda, é especialista em educação do campo, é isso, professora? Eu faço parte de um grupo de pesquisa em políticas públicas e gestão educacional, e as nossas pesquisas elas se iniciam a partir da educação do campo desde 2002 aqui no Paraná. E qual a análise que a senhora faz das propostas apresentadas aqui pelos candidatos ao governo com relação à educação rural, educação nos acampamentos, nos assentamentos do MST, por exemplo, escolas agrícolas, itinerantes, enfim? De modo geral, o que se vê nas propostas é uma similaridade no sentido de transferir toda a responsabilidade que seria do Estado em atender as populações do campo com educação para o transporte escolar. Ou seja, toda a proposta apresentada pelos candidatos ela traz o transporte escolar como o carro forte e transformando aquilo que seria a educação das populações do campo em educação rural. Então, se propõe em aumentar colégios agrícolas, ou seja,
um enfoque muito grande na educação profissionalizante e se deixa de lado a discussão que hoje é essencial, que é o atendimento às populações mais diversas, né? Desde os despatriados até os faxinalenses, os quilombolas, os sem-terras e outras comunidades que vivem no campo, ilhéus e outras mais, que tem toda uma especificidade no seu atendimento, né? Então, hoje nós sabemos que, depois de anos de discussão em relação a essa questão, o Estado do Paraná tem uma intenção, não o Estado enquanto governo, mas o Estado em relação aos pesquisadores, né, que estão dentro das universidades, em organizar uma rede de pesquisas e estudos para apoiar esse processo de reconhecimento desses espaços de atendimento da educação do campo. E o Conselho Estadual de Educação já começa também a colocar para a população o seu parecer em relação a isso e as suas resoluções. Então, nós já temos hoje um Comitê de Apoio à Educação do Campo no Estado do Paraná, que está em processo de formação desde 2004. E, inclusive, a representante das universidades do Paraná é da nossa universidade, da UEM, a professora Kiyomi Rose, né? E também temos hoje a questão da regulamentação das escolas itinerantes que atendem as crianças que não são atendidas nos municípios onde ficam acampadas, dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e que são em grande número, né? Então, essa população começa a aparecer nos dados também da Secretaria de Educação do Estado e que seria importante que os candidatos olhassem para isso. E assisti a todas as entrevistas, né, que ocorreram aqui, e nenhum dos candidatos tocaram realmente com importância para essa questão, né? Um ou outro falou um pouco da necessidade de escolas agrícolas e ponto, e logo em seguida transporte escolar, né? Então, parece-me que a redução dessa questão ao transporte escolar, a retirada da criança do campo para vir para a cidade estudar, mostra essa falta de atendimento mesmo, essa falta de olhar mais político para as diferentes populações que nós temos no Paraná, né? E essas populações, elas precisam de uma educação diferenciada, professora? Precisam, porque elas vivem numa realidade muito diferente da realidade urbana, né? Todo o processo educacional hoje é pensado para a urbanização. No entanto, os dados mostram, os dados estatísticos da Secretaria de Educação do Estado do Paraná e em outros estados do Brasil também, não é diferente, mostram que há uma grande parte da população do campo desassistida na educação. E isso se dá nas diversas idades, não só para as crianças, como os adultos também, né? E esse é um outro dado interessante. Todos os candidatos apresentaram suas propostas de educação reduzida a ensino, né? A atividade escolar. Não se fala em outras atividades educativas para a população. Então, o resumo geral do que se ouviu das propostas ficou muito caracterizado esse processo de urbanização do conceito de educação escolar e para a população do campo apenas a retirada das crianças via ônibus. E para as crianças, e dentro de uma idade própria, né, no ensino fundamental, e para alguns ainda com o reforço de que seria uma forma de garantir pelo menos 5 anos de ensino para as populações mais pobres, né?